O tema que eu quero trazer hoje aqui na igreja, nós vamos falar um pouco sobre a graça de Deus. Nós queremos falar hoje sobre a graça, tão somente a graça de Deus. Irmãos, muitos têm deturpado a graça de Deus esses dias. Quando não vão para um lado, vão para o outro. Muitos anulam a graça de Deus, tentando servir a Deus nas suas próprias forças, achando que aquilo que eu faço me torna merecedor de morar no céu, então merecedor de herdar a salvação. Essas pessoas, estão no grupo daqueles que nós chamamos de legalistas. Legalistas, tem a ver sobre legalidade, tem a ver com aquilo que é legal, fala sobre a lei. São pessoas que acreditam, que por fazer mais, por estar mais, por algo que ele faça, ele vai se tornar uma pessoa mais merecedora. Jesus vai olhar para ele de uma forma especial, porque ele faz as coisas. A pessoa que pensa assim, a pessoa que age dessa forma, ele não está debaixo da graça de Deus. Talvez nem saiba disso. Outros já vão para o outro extremo, para o outro lado. São pessoas que pregam um tipo de graça que não tem a ver com Jesus. Eles enxergam a graça como algo que rompeu completamente com a lei de Deus. É tipo assim, para estes a graça anulou a lei, ponto final. Jesus me ama, a graça de Deus me alcançou, então agora eu estou salvo e não importa mais o que eu faça, porque Jesus me ama. Jesus conhece que eu interessa, no final das contas, Ele vai me salvar, porque afinal de contas, Deus é amor. Esse é um tipo de graça, que hoje é chamada como a hipergraça. Só que tem uma definição melhor para isso, que se chama a graça barata. Isso não é a graça de Deus, irmãos. Você oferecer uma graça sem a cruz, não é a graça de Jesus. Uma graça que mostra o amor, mas não mostra o discipulado, não é a graça de Jesus. Ele mostra uma chamada, um apelo de Deus para a humanidade, mas ele não mostra a cruz. Isso não é a graça de Jesus. Então, irmãos, o que é a graça? Eis a questão. Irmãos, a graça de Deus, ela não é algo somente vista no Novo Testamento. Assim como a lei de Deus também não é algo da antiga aliança. Nós encontramos a graça de Deus sendo manifestada na antiga aliança, e nós vemos a lei de Deus sendo obedecida na nova aliança. A lei, ela não anula a graça não anula a lei. Na verdade, nós vamos falar sobre isso mais na frente, mas já deixando aqui, já que deixei a deixa aqui, a graça, na verdade, ela vai te capacitar para que você cumpra a lei de Deus. Porque no período da graça, você agora tem o Espírito Santo. O Espírito Santo te transforma o seu interior. E agora você tem a capacidade de cumprir os mandamentos de Deus. Então não tem esse debate entre graça e lei. Então vamos para o assunto, irmãos. Quando se fala sobre a graça, o que é graça? A definição mais comum é o quê? É um favor imerecido. Alguém te agracia com algo, significa que você recebeu algo que você não merecia, algo que extrapolou todo o seu entendimento, algo que você fala assim, eu não mereço, eu não sou digno disso, mas alguém vai te dar essa graça.
Isso é a graça, mas aqui o nosso assunto hoje não é apenas graça. Nós queremos entender hoje o que é a graça de Deus. Isso significa, meus irmãos, que Deus, Ele fez algo grandioso por mim e por você. Quando você fala assim que Deus derramou a sua graça sobre nós, significa que Ele te fez um favor que você não merecia. Ele extrapolou todos os limites e te surpreendeu com algo que Ele fez. O que Ele fez? Ele derramou sobre você a graça. Vamos ver um exemplo da graça de Deus no Antigo Testamento? Para não ter essa dificuldade, né? A graça é a nova lei. Não, vamos lá. Abre comigo aí, você pode ficar sentado como você está. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Amém. A história de Noé, irmãos, é uma história de graça. Irmão, essa palavra graça é uma coisa tão... que até as pessoas que não servem a Deus, que falam que não creem em Deus, quando você fala sobre graça, ele entende que é algo precioso. Tanto que você deve conhecer várias pessoas aí que falam todo tipo de palavrão, né? Chama a mãe do outro de tudo que imaginar. Mas quando você fala a palavra que é o contrário da graça, ele arregala o olho e fala, não fala isso não, pelo amor de Deus. Sim ou não, irmãos? Porque eu não vou falar essa palavra aqui, porque a gente pode ficar ofendida, mas para mim não tem problema, mas eu não vou falar. Quando fala assim, não chama a pelada não. O ser humano entende, irmãos, estando em Deus ou não, a importância da graça. Que a pessoa pode falar o que for, mas se falar que ele não tem a graça, aí não. Você pode xingar a mãe dele, mas não fala que ele não tem graça não. Parece que é algo intrínseco, né, na pessoa, que eu não posso viver sem a graça. E é verdade, querido, nós não podemos viver sem a graça de Deus. Vamos lá. Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha o versículo 8. Noé, porém, achou o que, irmãos? Graça aos olhos do Senhor. Uai, então graça não é coisa da nova aliança, não? Não, meus irmãos. Deus decidiu destruir tudo. Deus ia acabar com a raça humana por causa do pecado. Ele vai falar assim, eu vou destruir. Mas aí ele olha lá e vê Noé. Fala assim, mas e o Noé? Noé achou graça aos olhos de Deus. Irmãos, com esse exemplo aqui, a gente começa a entender o que é a graça de Deus. Porque da mesma forma que aconteceu com Noé e com a geração de Noé, Jesus falou que nos últimos dias seriam como os dias de quem? De Noé. Naqueles dias, né, e nós sabemos, né, quando você lê Apocalipse, quando você tem um pouquinho de entendimento dos dias que estamos vivendo, você sabe, né, que no final dos tempos, a ira de Deus vai ser derramada sobre a face da terra. Deus, assim como Ele fez nos tempos de Noé, Ele vai destruir e vai criar novos céus e nova terra. Porém, Deus derramou
da sua graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Significa que essa destruição que virá não vai recair sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por quê? Porque Jesus olhou para nós e falou assim: eu quero vocês. E a graça de Deus te abraçou. Assim como foi nos dias de Noé, Jesus olhou para você e falou assim: eu quero você. Você consegue compreender, irmãos, o que é a graça de Deus? Aí você pergunta: mas por que eu? Eu pergunto isso, irmãos, por que eu? Eu não mereço isso. Eu me conheço, tão ruim que eu sou. Isso nos constrange, irmãos. Porque não foi porque você merece. Não é porque por aquilo que você faz. Não, Jesus olhou para você e te amou. Irmãos, a gente precisa de entender, nós precisamos compreender o que é a graça de Deus, irmãos. Isso mata todo tipo de orgulho no meio da igreja, porque você vai falar assim: eu estou aqui porque, não sei, Jesus quis. Não é porque eu mereço, não, é porque Ele fez algo por mim. Ele olhou para você e falou assim: eu quero você, eu te amo, vem. E isso, irmãos, é a graça de Deus. É um dos primeiros fundamentos que um cristão precisa compreender na sua vida, é a graça de Deus. Quando Adão pecou lá no jardim, querido, e contaminou toda a raça humana, nós caímos nessa mesma situação de pecado, de distanciamento de Deus. Mas Jesus olhou para mim, por você, e estendeu a sua graça. Ele falou assim: o salário do pecado é a morte. Nós merecemos a morte, nós merecemos o inferno. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é o que, irmãos? A vida eterna em Cristo Jesus. Isso é a graça de Deus. Entenda o que é a graça de Deus, querido. Nós merecemos o inferno, mas Jesus olhou e te amou e falou assim: eu quero você. Tudo isso é mediante a graça. Mesmo sem merecer, mas eu não mereço. Sim, você não merece. Mas Jesus te amou, Jesus te chamou, te resgatou, Ele está te limpando, Ele está te santificando e te preparando para que você possa encontrar com Ele face a face. Isso é a graça, queridos. Eu não tinha nada para chamar a atenção de Deus, mas Ele olhou para mim e falou: eu quero você, eu te amo. Irmãos, a graça de Deus é o nosso socorro. Vamos para o Novo Testamento. Abre comigo Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, de qualquer maneira, ao trono da graça. Ó, peraí, a minha versão está errada aqui, não é isso não. Cheguemos, pois, diante de Deus com o que, irmãos? Confiança. E chegar onde? Ao trono da graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Mas para que eu vou chegar ao trono da graça, irmãos? Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Para quê, irmãos? A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, qualquer tipo de ajuda que você recebe de Deus, qualquer tipo de favor, de milagre que Deus venha fazer na sua vida,
Isso é mediante a graça de Deus. Não é pelo tanto de jejum que você faz, embora você deva jejuar. Não é pelo tanto de oração que você faça, embora você deve orar e orar muito. Mas tudo que você alcança em Deus é simplesmente mediante a graça. Porque um Deus perfeito, um Deus soberano, eterno, misericordioso, decidiu olhar para mim e olhar para você. E você precisa de acreditar nisso, querido. Deus pode te ajudar, seja qual for a situação. Tão somente você precisa de entrar com confiança diante do trono da graça. Oh, Deus. Irmãos, sobre a graça de Deus, irmãos, tem tanta coisa. A gente vê na Bíblia que a graça de Deus é algo que pode crescer na nossa vida. A primeira medida de graça que você recebe é na salvação. Mas essa graça, ela cresce na nossa vida. Olha para você ver Lucas capítulo 2, versículo 52. Fala de Jesus na sua adolescência. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Jesus, irmãos, ele nasceu como homem e ele foi desenvolvendo, assim como eu e você precisamos fazer. E ele foi crescendo nessa graça. Essa graça de Deus que alcançou ele, foi aumentando na vida dele. Até chegou ao ponto que ele fez o que tinha que fazer. Assim como foi na vida dele, nós precisamos crescer, irmãos, na graça e no conhecimento de Jesus. Vamos lá para o livro de João, João capítulo 1. É um dos meus capítulos preferidos da Bíblia. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus era cheio de graça. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. Todos nós recebemos também da sua plenitude. Todos nós recebemos de quem? Dele, de Jesus, a sua plenitude. Quando você recebe Jesus, você recebe ele inteiro. Afinal de contas, Jesus não é uma porção, Jesus é uma pessoa. Você não recebe mais ou menos de Jesus. Ou você tem Jesus, ou você não tem Jesus. Porque ele é uma pessoa, você recebe a sua plenitude. Mas olha o restante do versículo. Todos nós recebemos da sua plenitude. E recebemos o quê? Graça por graça. Talvez na sua versão vai estar graça sobre graça. Isso, irmãos, é a caminhada cristã. Você tem uma dose de graça hoje, mas à medida que você vai caminhando com o Senhor, você vai caminhando uma vida de graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça, e você vai crescendo em Deus. Tudo pela graça, pela bondade, pelo favor, pela misericórdia do nosso Deus, não pelos nossos méritos. Isso é graça, irmãos. 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quem que derramou essa graça sobre nós, irmãos? Através de quem você recebe a graça, esse favor de Deus? Somente Ele, irmãos. Somente Ele.
Esse favor de Deus, irmãos, ele precisa aumentar na sua vida. Mas agora a questão é, como que essa graça de Deus pode aumentar na nossa vida? Você recebe uma dose dela, amém. Mas como que isso vai crescer na sua vida? Vamos lá. Provérbios, capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei. Ah, mas como assim, rapaz? Você está falando sobre graça ou sobre a lei? Calma lá, irmãos. E o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Isso que faz quando você guarda a lei de Deus, irmãos, tá? Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as no teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Quer dizer, você precisa de ter o que, irmãos? Fidelidade e benignidade. Para quê? Versículo 4. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Fidelidade, benignidade. Benignidade é difícil, né? Vamos falar bondade, senão eu vou travar a língua aqui toda hora. Bondade e fidelidade. Repete comigo: bondade, fidelidade. Querido, isso aqui deve ser uma perna sua, deve ser a bondade, a outra perna deve ser a fidelidade. Você caminhando na sua vida, você tem que pensar, fazer o bem e ser fiel, 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 fazer o bem e ser fiel. Pronto. Dessa maneira você vai achar a graça de Deus sobre a sua vida. Você vai achar a graça, Deus vai olhar para você e falar assim, assim como ele fez com Noé, ele vai olhar para assim, Irmãos, essa graça aumenta. Jesus crescia na graça e no conhecimento de Jesus, porque à medida que você vai tendo revelação de Deus, à medida que você vai tendo revelação da palavra de Deus, você começa a caminhar nesse caminho, e a graça de Deus vai aumentando sobre você, o favor de Deus, a autoridade de Deus sobre a sua vida vai aumentando, porque você está trilhando nos caminhos do Mestre. E fala aqui que é diante de Deus e diante dos homens. Ser fiel não é apenas ser fiel a Deus, irmãos. Fazer bondade somente para Deus, não. Diante de Deus e diante dos homens. Bondade e... já esqueceram. Bondade. Tiago 4, versículo 6. Tem mais um ponto que nós precisamos ter também na nossa vida. Para quem Deus dá graça, irmãos? Antes Ele dá maior graça. Maior graça, quer dizer, se tem uma graça maior, tem uma graça menor, né, irmãos? Aí nem precisa de olhar o grego, nada, é português. Portanto diz, Deus resiste ao soberbo, mas Deus também faz o que, irmãos? Deus dá graça aos humildes. A maneira que a graça de Deus aumenta na sua vida, irmãos, é você sendo uma pessoa humilde. E Jesus era humilde, né? Aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde. Ou seja, fazer a bondade
ser fiel, andar em humildade. Resumindo, ser igual o nosso Jesus. Esse é o ponto, irmãos. E se essa graça cresce, qual que é o nível máximo que pode chegar? Irmãos, existe algo tremendo nisso aqui. Olha comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33. Aqui é o início da igreja, né, irmãos? No capítulo 2 de Atos, foi quando desceu o Espírito Santo, encheu lá os discípulos e começou a fluir realmente a igreja de Jesus, não é verdade? Olha aqui, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia o que, irmãos? Abundante graça. Essa graça, irmãos, precisa crescer na nossa vida. Na vida dele chegou num nível tão grande que essa graça era tão abundante. E eu creio que é por causa dessa abundante graça que fala no versículo no começo dele, que eles tinham grande poder de Deus. Porque esse grande poder fluía de uma abundante graça. Tudo, irmãos, é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Essa graça tem que crescer, irmãos, na nossa vida e se tornar algo abundante. Algo abundante é que não tem como medir, né? Sabe que é grande, é muita coisa. É algo imensurável, é abundante. Percebe, irmãos? Deus dá maior graça, a graça abundante. Pela graça, mas existem medidas de graça, e à medida que você cresce na graça de Deus, as coisas começam a acontecer de forma diferente também. E qual que é o caminho para que nós possamos chegar nesse nível de abundante graça? Humildade, fidelidade e bondade. Humildade, fidelidade e bondade. Irmãos, comece a praticar isso hoje. E você verá, né? Você vai experimentar mais dessa graça de Deus sobre a sua vida. Agora, né? Tem o porém também. Por quê? Assim como nós também podemos, nós devemos crescer na graça, a Bíblia também nos ensina que nós também podemos cair dessa graça. Ai. Você recebeu a graça. Deus olhou para você e te presenteou com a graça. O nosso caminho normal é o que? Desenvolver, crescer nessa graça. Só que nós também podemos cair dessa graça. Aí não é mais a graça, né? Aí é a que ninguém gosta de falar. Que a Bíblia fala, quando fala lá em Laodiceia, você pensa que você tem tudo, tal, mas você não sabe que você é pobre, cego, desgraçado e nu. A Bíblia fala sobre isso, mas a gente não pode falar. Se a Bíblia fala, eu posso, né, irmãos? Então tá bom. Eu falei que pode cair, eu não falei o texto não, né? Vamos lá, Atos, capítulo 13, versículo 43. É apenas um, irmãos, tem vários. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça,
Qual que era o ensinamento de Paulo e Barnabé para eles? Permaneçam na graça. Permaneçam na graça. Uai, se Paulo está ensinando permanecer na graça, significa que é possível você sair dela. E ele não está pedindo, né? Ele está exortando, ele está repreendendo o pessoal. Ó, permaneça na graça. Não saia desse caminho da graça. Não deixe o seu coração se elevar e você achar que você é o melhor de todos agora. Não deixe de praticar o bem. Continua sendo fiel ao seu Deus e às Escrituras. Permaneça na graça. Hebreus 12, 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. É a mesma coisa que acabamos de falar aqui, irmãos. Mas retenha, você vai reter essa graça que você recebeu. Você precisa de reter ela, segurar, você não pode cair dela. E além disso, você precisa crescer na graça e nesse conhecimento. Irmãos, isso é a graça de Deus. Nós precisamos não apenas falar, uau, que legal a graça. Não, irmãos, mais do que isso. Isso precisa ser revelado a você. Isso tem que gerar em você um sentimento de gratidão eterno a Deus. Porque não foi você que escolheu a Deus. Não foi você que escolheu Jesus. Foi Jesus que te escolheu. E qual que é a maior manifestação, irmãos, da graça de Deus? Deus pode fazer vários atos de graça, né, para a minha vida, na sua vida. Mas qual que é a maior manifestação da graça de Deus, irmãos? Salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8. Claro que a gente ia falar desse versículo, né, irmãos? A maioria aqui deve saber ele de cor. Porque pela graça vocês são salvos. Por meio de quê? Da fé. E isso é obra nossa, irmãos? Não, olha o que o texto fala. Isso não vem de vós. É o quê? É dom, é um presente de Deus. Irmãos, a maior manifestação da graça de Deus é a salvação. Você é salvo por essa graça, esse favor que nós não merecíamos, mas fomos alcançados por Ele. Isso é a graça de Deus sendo revelada a nós, mediante a fé. E isso não vem de vocês, quer dizer, a gente não fez nada, isso é um presente de Deus. Deus te presenteou com a salvação. Por quê? Porque Ele derramou da sua graça. Ah, Senhor, te agradecemos. Olha o versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é pelas obras, irmãos. Não é por você fazer, não é por você jejuar, não é porque você tem título de pastor, de isso, não. É porque Ele te amou e te chamou. E você disse sim. Irmãos, lá vai, né? Jesus te aceitou. Não foi você que aceitou a Jesus. A forma que a gente prega o evangelho, irmãos, nós pregamos um Jesus que parece que está lá triste, no cantinho dele, acuado, e fala assim: meu irmão, venha para Jesus. Jesus pagou um preço por você. Olha lá como é que ele está lá triste, sozinho, solitário. Dá uma moral para ele.
aceita esse Jesus, porque o que ele fez foi algo muito doloroso. É claro que a gente não usa essa expressão aqui, mas no íntimo, aceita Jesus na sua vida. Não, querido. O meu Jesus, ele está sentado num alto e sublime trono, assentado à direita de Deus Pai, governando o universo. Você não vai aceitar Jesus, é Ele que olha para você e fala assim: eu derramo a minha graça, vem. Ele que te aceita. E o que você faz então aqui quando você recebeu aqui o apelo aqui e você fala que aceitou Jesus? Você reconheceu que essa graça de Jesus estendeu um braço para você e você foi transportado do império das trevas e agora faz parte do reino do Filho do seu amor. Mas quem te aceitou foi Ele, não foi você. Ele é rei e nós somos súditos. Ele tem a chave da morte nas mãos, não somos nós. Ele que nos aceita. Então esse é o evangelho verdadeiro, irmãos. Ele libera a sua graça, ele fala: eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei o tipo de pecador que você é, mas eu te quero, vem, a minha graça, o meu amor está disponível para você. Então ele te aceita. Mais alguns textos sobre isso. Atos capítulo 15, versículo 10. Aqui foi um concílio lá em Jerusalém, né? O pessoal brigando lá, como que os judeus iam aceitar os gentios na igreja. Então eles queriam impor algumas das leis do judaísmo em cima da igreja. Então teve um concílio lá, eles definiram isso aqui, ó. Agora, pois, versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos, por quê? Pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Irmão, salvação é somente pela graça. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, é por isso que quando Paulo fala assim, o amor de Cristo, o amor de Deus, ele nos constrange. Porque você olha para isso, irmãos, Deus Todo-Poderoso, Ele vinha descer, se humilhar, se esvaziar da sua glória, esvaziou de si mesmo, tomando forma de homem. Sabe, o Deus Todo-Poderoso vinha habitar com a gente, sabe, sim, o Deus Todo-Poderoso Santo, por 33 anos, ter esse mesmo cheiro que nós temos, comer a mesma comida que nós temos, irmãos. Deus fez isso. Padecer necessidades como nós padecemos, Deus fez isso. Por quê? Porque você merecia? Não. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, isso é a graça de Deus. Esta é a graça verdadeira de Deus. Deus te chamou, Deus te amou, sim, mas agora Ele quer que você tenha uma forma, uma maneira de viver, uma vida baseada na humildade, na bondade e na fidelidade. Por isso que eu falo que uma graça que não apresenta um discipulado, uma graça que não apresenta a cruz, a renúncia, isso não é a graça de Jesus.
Porque a graça veio para isso mesmo, para que você possa ter um tipo de vida, um padrão de vida que honre o nome do Senhor. Então, como eu falei, existe a falsa graça, não é verdade? Só para a gente, não vamos nem falar sobre isso, só para você ter uma ideia. Judas, versículo 3, porque só tem um capítulo. Judas 1, 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e a exortar-vos ao que? A batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Quer dizer, Judas queria escrever sobre salvação, só que ele não pôde escrever sobre salvação, ele teve que escrever para que a igreja batalhasse pela fé. Ele viu que tinha algo acontecendo ali e falou assim, não, tem algo mais urgente, eu tenho que escrever para aquela igreja lá, vamos batalhar pela fé. Mas o que aconteceu, Judas? Fala aí, versículo 4. Porque se introduziram furtivamente, secretamente, alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, homens ímpios, que mudam a graça, que eles transformam em dissolução. Dissolução, irmãos, é algo que tem a ver com libertinagem, com luxúria, com desaforo. Então essas pessoas pegaram a graça de Deus e transformaram nisso. E além disso, o que eles fazem? Eles negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então olha o conselho de Judas, nós precisamos batalhar pela fé, irmãos, e isso é mais atual hoje do que você imagina. Se você aí está conectado à internet, você deve ter visto essa semana vários pastores falando que nós precisamos fazer o quê? Atualizar a Bíblia. Por quê? Porque a forma que a Bíblia está, ela não cabe em certos grupos de pessoas. Então nós temos que adaptar a Bíblia, por quê? Porque Deus é amor, então Deus tem que caber aqui essas pessoas na Bíblia. Isso é o que Judas está falando. Pessoas que pegam a graça de Deus e transformam ela em libertinagem, em luxúria, para agradar as pessoas. Irmãos, o verdadeiro evangelho, ele não se adapta às pessoas. O verdadeiro evangelho, ele pega as pessoas e transforma elas à imagem de Jesus. Seja quem for. Esse é o verdadeiro evangelho. Seja o que for, o pecado que for, a graça de Deus é o suficiente para transformar essa pessoa, assim como tem transformado a minha vida, assim como tem transformado a vida de vocês. Nós não adaptamos a mensagem às pessoas, as pessoas se adaptam à mensagem de Deus. Esse é o evangelho de Jesus. E essa graça aqui, irmãos, que é a graça barata, que as pessoas estão falando. E assim como Judas falou, eu falo para vocês aqui, irmãos, vamos batalhar pela fé verdadeira. Se agarre às escrituras sagradas. Ela continua sendo a palavra de Deus. Irmãos, como nós falamos, a verdadeira graça, ela te capacita a viver o evangelho como ele é. Por quê, irmãos? Olha o que a graça em Jesus faz com cada um de nós. Vamos ver uma profecia lá no livro de Ezequiel, Ezequiel 36, versículo 25. Olha o que o profeta viu e falou, que se cumpriu nos nossos dias, irmãos. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês vão ficar purificados. De todas as vossas imundícias e de todo o vosso ídolo vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne
o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Irmãos, isso é a graça de Deus. É por isso que você hoje consegue viver aquilo que eles não conseguiam. A lei, ela estapeava a cara de todo mundo falando assim: eu não consigo agradar a Deus, eu não consigo servir a esse Deus. É por isso que de ano em ano eles tinham que fazer um sacrifício pelo pecado. De ano em ano isso era renovado, porque eles não tinham como aniquilar o pecado. Mas aí na nova aliança não foi necessário fazer todo ano um sacrifício. Apenas o sacrifício perfeito de Jesus foi suficiente para aplacar todo o pecado. Isso é a graça de Deus. Então hoje você, mediante o sacrifício de Deus, o sacrifício de Jesus, você hoje tem essa graça, você tem hoje um novo Espírito. O Espírito Santo habita em você e você hoje tem capacidade de obedecer a Deus. Isso é a graça, irmãos. A graça não veio para anular, para cancelar, não. Através dela, você hoje pode obedecer, ser aceito novamente diante de Deus. É por isso, irmãos, que nós não podemos ser da turma dos legalistas, que acham que por você fazer as coisas, você vai ser aceito diante de Deus. Não, irmãos, você não vai ser aceito porque você fez. Mas Jesus, em teu nome eu expulsei demônios. Jesus, no teu nome eu fiz isso. Senhor, eu pregava na Monte Sinai todo domingo, Senhor. O que aconteceu? Por que eu não estou lá? Eu era levita, Senhor. Fazer, irmãos, não significa que você é aceito. Você precisa ser banhado na graça de Deus. Essa é a diferença. Necessário vos é nascer de novo. Não adianta você fazer não. Você precisa de nascer de novo. Você precisa ser transportado para o reino. Você precisa agora ser aceito como filho de Deus. Aí sim, como filho de Deus, você vai fazer as coisas para agradar a Deus da forma correta. Para a gente finalizar, Tito, capítulo 2, Tito 2, 11. Isso aqui é demais, irmãos. Diz assim o texto: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Olha que legal, né? Todos os homens têm acesso à salvação. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Todos. Todos têm acesso, todos podem receber essa graça. Agora, olha o versículo 12, né? O assunto aqui é graça, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Olha que legal, irmãos. A graça de Deus foi manifesta a todos os homens. Para quê? Para nos ensinar. A graça de Deus, ela nos ensina. É o que fala aqui no 12. Ensina o quê? Que nós temos que fazer o quê? Renunciar à impiedade, renunciar aos desejos mundanos. A graça nos ensina que nós temos que viver neste presente século de uma maneira sóbria, justa e piamente. Isso é a graça, irmãos. A graça não dá direito para você pecar.
eu estou na graça agora, Jesus me ama e o que interessa é isso. Então, eu posso beber, eu posso fazer isso, não interessa, porque Jesus me ama. E nada e ninguém pode arrebatar a minha vida dos braços de Jesus. Aleluia. Então vai, bobo. Vai nessa. Você que não abre o olho para você ver, não. A graça te ensina, a verdadeira graça, ela te ensina que você deve renunciar às impurezas desse mundo, a impiedade, os desejos mundanos. Essa graça, esse favor de Deus te ensina isso. Isso não é para você. Você agora faz parte de um novo povo. Irmãos, não acredite, nesse Deus amoroso que não corrige. Não acredite nesse Deus amoroso aí, que não está nem aí, que pode fazer qualquer coisa. Não, esse não é o Deus da Bíblia. Não acredite num evangelho que não pregue a cruz, que não pregue a renúncia. Olha o versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança. E o que? O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Ou seja, essa graça, ela nos faz também aguardar a volta de Jesus. Pela graça, irmãos. Então, só nesses 2 versículos aqui, a gente aprende 3 coisas. Essa graça, ela se manifestou a todos os homens. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa graça nos ensina que eu devo viver de uma forma digna, que agrade ao meu Deus. E essa graça nos faz aguardar a volta de Cristo. Você não vai ser salvo, irmão. Você não vai morar com Deus. Você não vai estar lá no novo céu, na nova terra, por aquilo que você faz. Você só vai poder estar lá porque você foi alcançado pela graça de Deus. Porque muitas das vezes a gente para pensar e fala assim, quando você ouve assim, Jesus está voltando, aí dá aquele frio na espinha e fala assim, meu Deus, eu não estou pronto, é pecado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Irmão, se não fosse a graça de Deus, eu te pergunto, quem estaria lá? Mas eu não mereço, é verdade, irmão, você merece o inferno. Mas se você foi salvo pela graça. A graça de Deus está repousando sobre a sua vida. E essa graça te dá essa certeza que você vai herdar a salvação, porque é pela graça. Só que o texto não acabou, irmãos? 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Irmãos, isso aqui, vou repetir esse texto aqui. O qual se deu a si mesmo, falando de Jesus, não é verdade? Ele se deu a si mesmo por nós. Para quê, irmãos? Para nos remir de toda a iniquidade. E para fazer o quê, irmãos? Para purificar para si um povo especial. Você está lendo isso aqui, irmãos? Está na sua Bíblia? Que você faz parte de um povo especial. Por quê? Porque a graça de Deus alcançou a sua vida. Olha o que Jesus fez por você, irmão. Ele te colocou dentro de um povo especial, um povo purificado. É por isso que nós temos que ter um tipo de vida diferente da vida desse mundo. E agora Paulo deixa uma ordem. Ele fala disso. Exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Fala disso.
exorta sobre isso. Falar sobre o que, irmãos? Falar sobre a graça, que você foi salvo pela graça, mas não é só isso, você foi salvo para você viver de uma forma digna, que agrade a Deus, e vivendo assim, você vai estar desejando ardentemente a volta, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem que Paulo manda pregar, manda exortar. Você foi salvo pela graça, viva de uma maneira digna. Viver como, irmãos? Na humildade, fidelidade e bondade, aguardando a volta de Cristo. Uau! Irmãos, o Evangelho é isso. Jesus veio, pagou o preço por nós. Isso a gente prega, mas a mensagem não é só essa. A mensagem completa é que Jesus ressuscitou. Jesus subiu aos céus e em breve Ele vai voltar. A mensagem completa é essa. Você não pode separar uma coisa da outra. Não pode dar só introdução. Não, introdução até na conclusão. E tudo isso, irmãos, é possível mediante tão somente a graça. Vamos nos colocar de pé?